Quer que eu fale de novo tudo? Quer? O tema da mensagem é Minha Igreja é Perfeita, só que não. Tá bom? É uma mensagem para a gente, para a nossa igreja e também para todas aquelas pessoas que estão nos vendo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, que congregam numa boa igreja. E aí precisam saber que a igreja ela é falha, ela não é perfeita. Perfeito é o Senhor da igreja. Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Estavam todos cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Senhor Deus, que esse sermão venha falar aos nossos corações, Pai. Venha falar ao meu e ao dos meus irmãos, que todos aqui levem em consideração que a sua palavra está sendo pregada. Que haja atenção e reverência e também fidelidade da minha parte, e que os ouvidos também sejam fiéis para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez esse aqui seja o melhor texto sobre a forma como a igreja se comportava. Ele é o melhor pela clareza e ele é o melhor por demonstrar uma igreja vibrante, uma igreja fiel, uma igreja poderosa, onde tinha milagres, sinais e prodígios, uma igreja unida, uma igreja que orava, uma igreja que gostava de aprender, uma igreja que ensinava. É a igreja ideal para a gente. A igreja de Atos capítulo 2, tanto no recebimento do Espírito, quanto depois de 3.000 almas serem ganhas através do sermão de Pedro, é uma baita de uma igreja. É uma igreja que eu acho que se eu fosse lá, eu estragaria aquela igreja. Ou se eu fosse um dos pastores, talvez eu estragaria essa igreja. Parece uma igreja muito boa, uma baita de uma igreja, como eu já disse. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino. Olha a palavra aqui, eles se dedicavam. Havia uma dedicação ao ensino nessa igreja. Perfeito isso. É muito bom uma igreja que se dedica no ensino, uma igreja que ama aprender, uma igreja que gosta de estar aos pés dos mestres, aprendendo, sugando conhecimento. Conhecimento, ele dá força para a alma, ele dá força para a mente, ele deixa o coração firme. Conhecimento, ainda mais da sã doutrina, é uma coisa valiosíssima. Não tem preço que pague alguém nos ensinando os pensamentos revelados do nosso Senhor. Não há preço. Tanto é que Paulo, quando se refere àquele que ensina ou ao presbítero, ele diz que você distribua ou dê ou colabore com tudo que você tem, ou quase tudo que você tem, parafraseando Paulo, para honrar essa pessoa, de tão precioso que é alguém que te ensina a palavra. Isso se dava na igreja local. E eles não se dedicavam somente ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam também à comunhão. É necessário uma dedicação para isso. É necessário essa vontade de querer se sujeitar ao ensino. E essa vontade de querer estar em comunhão. Há uma dedicação no ensino, há uma dedicação na comunhão, há uma dedicação no partir do pão e há uma dedicação nas orações. As igrejas precisam voltar a orar e se dedicar em oração. A nossa igreja é uma que já ora e precisa melhorar em oração. Precisa melhorar em muitas coisas, é óbvio, a gente não é uma igreja perfeita e esse é o ponto. Mas quando alguém lê esse texto aqui e começa a comparar a sua igreja local com esse texto, se for com humildade, amém. Agora, se começar a pegar esse texto como desculpa para criticar a igreja local, isso aí já não vem muito do Espírito Santo. Eu não posso concordar que aí essas críticas já vêm do Espírito Santo, não. A comparação ela precisa ser feita para impulsionar a igreja. Apresentar isso aqui como modelo para a gente, para impulsionar a igreja. Ou seja, lemos Atos. Precisamos prestar mais atenção nos sermões? Precisamos. Já prestamos muito bem atenção, prestamos muito bem.
somos bons ouvintes. Amém ou não amém? Talvez a gente precise só mais desse diálogo entre pregador e igreja um pouquinho mais. Para às vezes o pregador não achar que está pregando para a parede. Às vezes eu preciso ouvir um amém. Isso não está no texto, é que sou eu que estou falando, tá? Não o Senhor, mas eu. Só para ver se realmente está pegando. Só para ver se vocês realmente se estão ligados. Os olhos já dizem se vocês estão ligados ou não. Mas a gente já é uma igreja que ouve a palavra e ama a palavra. Mas a gente precisa crescer nisso, sim ou não? Amém? Crente não fala sim ou não, crente fala amém, eu errei. Amém? Amém? A gente precisa se dedicar mais à comunhão, amém ou não amém? Amém! A comunhão é deliciosa, mas precisa de dedicação. Precisa de vontade e precisa de intencionalidade. O partir do pão, as orações, tudo isso são coisas boas. Agora, usar esse texto para criticar a igreja local é uma coisa um pouco covarde. Esse texto é para impulsionar, então tem uma diferença da crítica para impulsionar. E tantas coisas boas acontecendo aqui. Agora, mas será que a igreja de Atos tinha problema? Será que tinha hipocrisia na igreja primitiva? Tinha ou não tinha hipocrisia? Porque tem hipocrisia em nosso meio? Talvez tenha, talvez não. Talvez passe a ter, talvez não. Mas hipocrisia sempre andou do lado de religiosos. A hipocrisia sempre esteve perto de gente religiosa. Teve hipocrisia na igreja primitiva? A gente precisa também ver os defeitos da igreja primitiva para que a gente tenha mais paciência com a nossa. Esse é o ponto. Eu preciso olhar para a igreja antiga onde tinham os apóstolos, onde tinham homens que andaram com Jesus, olhar, ver que mesmo entre eles houve divisões, houve hipocrisia, até da parte de presbíteros, apóstolos. Houve hipocrisia até da parte deles. E aí eu descubro também os defeitos da igreja primitiva para ter mais paciência com a minha igreja local. Porque a gente joga o crivo muito lá em cima, que a nossa igreja é boa, que a nossa igreja é isso. E isso é bom. Joga o crivo lá em cima e a gente começa a reparar algumas faltas. A gente começa a reparar que um irmãozinho não é tão santo como a gente achava. Não que ele seja profano, mas ele já não é tão santo como a gente achava. A gente está conhecendo melhor. A gente está vendo que ele tem alguns desviozinhos de conduta. Isso já pode incomodar. E aí a crítica pode vir pesada. Porque a gente está usando uma boa igreja, ou o ideal de uma boa igreja, para pesar sobre irmãos, para esmagar irmãos. Isso não é bíblico. A gente pega o ideal de uma igreja, o ideal de uma boa igreja, para impulsionar os irmãos em direção àquilo que é perfeito, em direção àquilo que é bom. Logo, eu preciso que vocês abram suas Bíblias agora em Atos 6. Essa mesma igreja, com o mesmo Pedro, com o mesmo Tiago, com o mesmo João, é uma igreja que já vai enfrentar um pouco de divisão. Atos 6, versículo 1. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se. Olha o que eu fiz na minha Bíblia. Lá em Atos capítulo 2, eu circulei a palavra dedicação. E eles se dedicavam. Aí eu peguei meu lápis e circulei a palavra dedicava. Aí eu perguntei, eles se dedicavam ao quê? Aí o texto diz, eles se dedicavam ao ensino. Eu falei, excelente, muito bom, ensino é muito bom. Aí eu circulei a minha Bíblia com lápis a palavra ensino. Eu falei, opa, dedicação no ensino. Aí eles se dedicavam mais o quê? À comunhão. Eu falei, eita, dedicação à comunhão. Aí eu circulei a palavrinha comunhão. Eu falei, muito bom, excelente. Aí eles se dedicavam ao partir do pão, à partilha, ao cuidado mútuo. Eu falei, nossa, vou sublinhar, vou circular isso também. Circulei partir do pão. E oração, eu falei, meu Deus, oração. Eu falei, que igreja abençoada. Circulei tudo. Aí eu vim para Atos 6. Aí eu tenho que ser honesto e circular algumas coisas em Atos 6 que também me chamaram a atenção. Diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se. Aí o que eu fiz? Opa, já não é mais dedicação, não é oração, não é partir do pão, não é nada. Aí o que eu fiz? Circulei as queixas. Como tem queixa aqui? Como tem queixa? Não é para ter queixa aqui. Tem Pedro ali pastoreando a igreja, tem João ali pastoreando, tem Tiago, eles têm poderes. O coxo levanta quando eles oram.
Eu vou me queixar para ser esmagado por um homem desse? Maneira de dizer, não que Pedro iria me esmagar, né? Mas é o medo, vai que, né? Eu dou uma legalidade para um demônio aí, um encosto. Porque tem Pedro lá, eu vou me queixar do quê? Não importa, eles se queixaram. Aí começaram o quê? Queixas, discórdia na igreja de Atos, que acabou de receber o Espírito. Está novinha em folha, vibrante. Aí eu circulei, eu tenho que ser honesto. Queixaram-se dos judeus de fala grega. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Perdão. Discórdia em Atos, né, Pedro? Discórdia em Atos, né, Tiago? Então eu não vou pegar tão pesado como a PIB do parque mais. Porque eu não sou Pedro, nem Tiago, nem João. Eu sou o Leonardinho. Nem você é o Bernardinho, coitado. É a Camilinha. É o Daniel. Aí eu não vou pegar mais pesado, porque naquela igreja tinha queixa. A igreja do Espírito Santo, e a nossa também é do Espírito Santo. Mas é a igreja novinha em folha. Você compra um carro novinho em folha, ele não pode quebrar na estrada, meu Deus do céu. O carro velho quebra. Agora, você acabou de comprar um carro, ele está 0 bala. Aí você vai e pega o arco metropolitano, ele quebra no meio do arco. Não é para quebrar. Ele está novo em folha. Não é para ter isso aqui agora, o Espírito está lá. Os apóstolos estão vivos ainda, está lá, está novinho. Nenhum carro 0 quebra assim. Até quebra, né? Não entendo muito não, mas não é para quebrar. Mas a igreja nova, cheia do Espírito, com milagres, poder, dedicação, oração, comunhão, partir do pão, eles são unidos. Aí começa a união, que agora não é mais união. Alguns estão se sentindo injustiçados. E aí começam a se queixar. Por quê? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas. Aí eu peguei o mesmo meu lápis e fiz o quê? Com lápis, que eu circulei oração lá. Comunhão, eu circulei o quê? Qual a palavra que eu circulei? Esquecidas. A igreja de Atos. A queixa. Estão esquecendo as nossas viúvas. Injustiça. Isso aí eu circulei a palavra. Estão sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, no partir do pão, que eles se dedicavam. Aí o que eu faço? Eu pego o texto de Atos 2 e destruo vocês com uma perfeição, o que vocês não são e nem eu sou. Aí eu esmago vocês. Olha como vocês são feios, olha como vocês não prestam. Isso que é a igreja. Mas aí tem a igreja de Atos 6 que eu pego e digo assim: bendita a PIB do parque. Continua, não para, vocês estão indo bem. Olha essa igreja aqui. Está tendo queixa. Estão sendo esquecidas na distribuição de alimento diário. Aí eu vou usar isso tudo para ter mais paciência com a igreja. Para impulsionar a igreja. E não vou me frustrar quando eu ver alguma injustiça. Não vou me frustrar, porque está no texto. Olha o versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos. Eu esqueci de sublinhar essa palavra. Não é certo negligenciarmos, porque aí já tem em relação ao ministério. Ao ministério da palavra, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Pronto, instituir os homens para servir às mesas, para haver igualdade. Aí eu quero que você pule para o versículo 7. Deram uma melhorada, consertaram o problema. Olha o versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Parece que foi solucionado. Mas depois nas epístolas a gente vai ver um monte de problema. Paulo está tendo problema, Pedro está tendo problema. Sem falar de Apocalipse, que eu já preguei 7 igrejas de Apocalipse. Quanto problema. Mas aí a coisa fica mais estreita quando a gente vê agora uma dissimulação do próprio apóstolo. Aí venha comigo em Gálatas capítulo 2. Peço licença ao Alisson, que está pregando em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Olha o que a gente encontra lá. Nós temos um texto bíblico e nós temos uma igreja.
A minha pergunta no sermão da manhã é: o que você vai fazer com o texto bíblico e o que você vai fazer com a igreja? Temos um texto bíblico e temos a igreja. Dá para esmagar a igreja usando o texto bíblico, mas dá para salvar a igreja usando o texto bíblico. Dá para encorajar a igreja usando o texto bíblico. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Aí eu circulei o nome de Pedro e circulei a atitude condenável. Como assim? Não, Pedro não, pelo amor de Deus, Pedro não. Ele veio de Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o Pedro comia com gentios, que não são judeus. Se você não sabe, gentio comia coisas impuras para os judeus, tá? O gentio sempre comeu carne de porco, o gentio sempre bebeu vinho. O judeu também bebia vinho, apesar de alguns dizem que não, mas a Bíblia é clara, eles também bebiam vinho. Mas eles comiam alimentos impuros, que eram impuros para os judeus. E Pedro estava com eles, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Pois antes de chegar, versículo 12, pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. E eu tive que circular também a palavra hipocrisia. Porque só Atos 2 não vale. Tem que ter Atos 6, tem que ter Gálatas 2. Hipocrisia na igreja. Não, hipocrisia com o apóstolo, que andou com Jesus. Isso aí te faz olhar para a igreja como? Isso aí te faz olhar para mim como? Isso aí muda a sua maneira de ver a igreja. Isso traz maturidade na fé para a própria igreja. A PIB do Parque é muito boa, a igreja é muito boa. Eu falo para praticamente todos aqueles que são candidatos a membros, a membresia da igreja. Todos eu falo, a igreja tem problema, tá bom? Porque eu já ouvi de vários aqui. Quando eu entrei nessa igreja foi um sonho, cara. Eu achei que eu estava no céu quando eu conheci essa igreja. Eu ouço, porque talvez eu sou um dos primeiros a ouvir. Eu estava no céu. Aí eu fico assim, meu Deus, estava no céu. Ele está achando que está no céu. E aí eu tenho 3 aplicações para o final. Ele está, olha, caramba, o pastor é igual Nicodemos. É claro que não, né? Claro que não. Nossa, olha como... Eita, eles sabem tudo teologia. Tem membro aqui que nem gosta. Sabe que é necessário, mas não gosta. Não gosta. Olha, quarta-feira eles oram de joelho. Nenhuma igreja ora mais de joelho. A gente ora de joelho só 5 minutos. Passou de 5 minutos, eu já vejo irmão levantando já... 5 minutos. Vamos falar a verdade? A gente ora de joelho ainda. Poucas igrejas oram de joelhos. Poucas, em culto público. A gente tem um culto público e igreja dobra de joelho. Pastor, isso aí é uma besteira, isso aí... A besteira? Pergunta para a Penha, que estava com dor no corpo, a gente orou pelo nome dela na hora do sumiu do corpo. Não sei se voltou, mas na quarta sumiu. Amém ou não amém, Penha? Amém. Ela falou, pastor, quando orou e falou o meu nome, a dor do meu corpo sumiu na hora, quarta-feira. Eita, chato, tem oração, aí anota nome, e não sei o quê. Aí a Penha foi curada das dores naquele dia. Repito, não sei se voltaram as dores. Pode ter voltado, porque às vezes volta. Às vezes é só um alívio, né, no dia. Está lá, testemunho dela. Testemunho dela. Hora de joelho, verdade, hora de joelho. Mas só 5 minutos também. Duvido que passa 20 minutos de joelho. Duvido. Só se o Espírito Santo vier fortão. Veio fortão, não deu para segurar. Aí o culto acaba até às 10. Mas aí tem a desculpa. Pô, o Espírito Santo tomou aí, né? Então aqui, hipocrisia de Pedro. Por que eu tenho que falar disso? Para você não sair da igreja quando vê hipocrisia. Porque se você sai dessa igreja quando vê hipocrisia, você sai dessa igreja porque viu Pedro. E aí, se você viu isso em Pedro, você vai para onde? Se você sai da igreja porque viu injustiça, você sairia de Atos 6 também, porque tinha injustiça em Atos 6.
Eu falo isso para o bem de vocês. Cuidado onde você coloca o crivo. Cuidado onde você coloca a igreja. Tem patamar que é só para Jesus, irmãos. Amém ou não? Amém? Tem patamar que é só para Jesus. Não é para a igreja. Tem patamar que é só para Jesus. Nele não tem hipocrisia. Nele não tem injustiça. Nele não tem dissimulação. Em Jesus não. Por isso que tem patamar que é só para Ele. É Ele lá. Alguém dá um glória a Deus, por favor? Para ouvir. Amém. Pastor, por que tu fala isso? O Salmo também fala, hein? Todo ser que respira louve o Senhor. Está mandando. Está na Bíblia. O Salmo está dizendo, dando ordem. Todo ser que respira louve ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor. Os anjos louvam ao Senhor. Ah, então eu posso dizer para a igreja também, louve a Deus, glorifica a Deus, bendiga a Deus. Isso é coisa de tradicional besta que acha que não pode falar isso. Claro que pode. A gente está aqui também para dar palavra de comando para a igreja, para a glória de Deus. Os demais judeus também se uniram a ele, a Pedro, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Aí eu olhei e falo, Senhor, Barnabé não, eu gosto muito de Barnabé. Até cheguei a pensar, se eu tivesse um filho, a botar o nome de Barnabé. Porque a Bíblia fala que Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Eu já orei pedindo para ser igual a Barnabé. Aí eu vejo Barnabé aqui, eu falo, pô, Barnabé. De modo que até Barnabé se deixou levar, até ele, o cara bom. Atos 11, 24, diz que ele era bom, um homem bom. Até esse homem bom se envolveu nisso aqui. Está indo ele lá, junto de Pedro. 14, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, aí eu tive que sublinhar grandão, né? Aí eu sublinhei, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, sublinhei, circulei. Como assim não estavam andando na verdade do Evangelho? Pedro, Barnabé e outros. Como pode isso? Declarei a Pedro diante de todos, Paulo enfrentando Pedro, você, Pedro, é judeu, mas vive como gentil. Todo mundo sabe que tu vive como gentil, inclusive eu. Você, Pedro, vive como gentil, Pedro, e não como judeu. Eu sei, Pedro. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus, Pedro? Aí ele vai e enfrenta Pedro. Ele enfrentou essa hipocrisia. E aí a gente pode ver tanto as igrejas que estão me ouvindo lá, quanto a nossa igreja que está me ouvindo. Ah, a nossa igreja é melhor que a PIB do Parque. Ah, a PIB do Parque é melhor que a outra. Ah, não sei o quê. Eu não me iludo com nada disso. Até a igreja mais perfeita que está me vendo, vai ter problema lá. Vai ter problema. Vai ter problema. Eu já vi muito problema. Já vi muito problema. Eu sou novo, eu só tenho 29 anos mesmo. 28, 29. Mas eu já estou um tempo nisso. Mentira, eu menti um pouco. Mas eu já estou um tempo. Eu já vi momentos que pareciam de perfeição virarem momentos conturbados. Eu já vi gente boa sendo hipócrita. Eu já vi, mas era gente boa. Eu já vi gente boa tendo inveja. Mas era gente boa, teve inveja, depois voltou. Ó, e tudo isso numa boa igreja. Esses textos aqui devem abrir os meus olhos para que eu não destrua a igreja quando eu vir hipocrisia nela, ou injustiça, ou alguma coisa estranha. Não esperava isso lá, na PIB do Parque não. E eu estou como? Novidade. Eu já vi isso antes. Eu lembro, quando um pastor chegou para mim, escandalizado porque um outro pastor parece que tinha cometido uns erros que não eram para cometer. E ele veio abaladíssimo para mim. Caramba, logo ele. Poxa, eu já estava sabendo, a gente fica sabendo, né? E ele veio transtornado. Eu falei, rapaz, levanta essa cabeça aí, pô. Aí ele abriu um mau olhão. Levanta a cabeça, pô. Parecendo que Jesus caiu, pô. Que isso, nunca leu a Bíblia, não? Aí eu comecei a apresentar aqui, Davi, e aqui, Pedro? Deixa ele na mão de Deus. A igreja dele toma uma posição em relação a ele. Agora tu vai ficar assim?
levanta a cabeça. Aí eu comecei a falar da escritura para esse pastor, daqui a pouco ele levantou a cabeça e falou, é mesmo, né? Pô, eu estou aqui, parece que não conheço o texto, pô. A Bíblia sempre apresentou os defeitos dos seus heróis, sempre. Só um não tem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhando para o final, Colossenses capítulo 3, e aí eu vou ler um texto, eu tenho algumas aplicações e encerro. Como eu digo, o sermão da manhã é mais enxuto, tem que ser direto ao ponto. Colossenses 3:12. Diz o texto assim, 3:12, Colossenses. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, olha isso, aí eu circulei também, revistam-se, coloque uma roupa, se revista de profunda compaixão. Olha isso daí. Para você, membro da PIB do Parque. É para você. É para mim. Se revista de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Você tem que se revestir disso. Paulo usa o termo profunda compaixão. Ele realmente quer dizer que a gente tem que ter muita compaixão. Muita. Não é pouca, é uma profunda compaixão. Se revista disso, se revista de bondade, de humildade, mansidão, paciência. Olha o versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Será que tinha isso na igreja? É claro que tinha. Vai ter na nossa? É claro que vai ter na nossa. Mas o que você tem que fazer quando você vir isso? O que você tem que fazer? Lembra? Eu lembro do sermão do pastor Leonardo de domingo de manhã. Eu tenho que me revestir de profunda compaixão, de paciência, de bondade. É isso que eu tenho de fazer. Eu não posso fazer do mesmo jeito que aquele que está... Imagina se Paulo diz, Pedro está sendo hipócrita, eu também serei. Porque ele está sendo, eu também serei. Não. Ele está sendo, eu não serei. Preparem-se também, a gente tem que alcançar a maturidade de você, se bem que Pedro era presbítero, era uma coluna na igreja, eu sei que tem isso, eu tenho que contextualizar, mas se prepare para um irmão em Cristo chamar a sua atenção, para de ficar brabinha e brabinho, para com isso, se prepara para irmão em Cristo chamar a sua atenção em amor, se prepare para isso. Não estou falando de implicância, nem coisa boba não. Chamar a atenção dele, porque besteira não. Se você for repreensível, você tem que ser repreendido. Se está ferindo a comunhão da igreja, se está ferindo a harmonia na igreja, tem que chamar, e aí uma exortação para você, em amor, para você mudar. Mas tem que ser com humildade, bondade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Pensa aí agora, qual irmão que você tem alguma queixa? Ou qual irmão que você tem uma implicância? Qual irmão? Isso aí não vem de Deus, isso aí é do diabo. Isso não vem de Deus. Qual é o irmão? Pensa, perdoe as queixas que estiverem. Passa, é passado, acabou. Acabou, problema resolvido. Eu vi um comediante brincando com Pedro e João, né? E aí Pedro implicando com João, João implicando com Pedro. Aí Pedro chegou um comediante, né? Uma hora ele fazia Pedro, uma hora ele fazia João. Saía de cena, aparecia João, saía de cena, aparecia Pedro. Aí Pedro chegou lá para brigar com João. Pô, por que tu tinha que falar de novo que eu neguei Jesus, cara? Na tua epístola tem que botar lá que eu neguei Jesus de novo? Aí ele, Pedro, mas tu não negou? Neguei, mas tem que falar de novo. E outra, tu falou que correu mais do que eu, pô. Pra que escrever isso? Tu falou que me passou e chegou primeiro no sepulcro. Aí João falou, Pedro, mas eu não corri mais do que tu? Aí Pedro falou, sim, ele achei que tu ia negar isso também. Tudo indica, não posso cravar, mas tudo indica que tinha uma coisinha com Pedro e João. Tudo indica, não posso cravar, mas tudo indica. Aí esse texto de Colossenses 3, a nossa igreja conhece muito bem, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em quê? Em paz. Nós fomos chamados para viver em paz.
como membros de um só corpo. Mas só dá para viver em paz se a paz for o juiz em meu coração, não o meu ego. Não o meu ego. Mateus prega bem pra caramba. Eu não tiro o Mateus do púlpito. Ele vai continuar pregando, porque ele é bom. Não, ele vai fazer melhor do que eu. Isso não é de Deus, cara. O Alisson prega bem. O Alisson é um bom teólogo. Tem tudo para ser um bom teólogo. Letícia, tem tudo para ser um bom pastor. Se você um dia for mulher de pastor, comece a pensar. Entendeu? Entendeu, Ali? Ah, o Ali está indo bem. Ele está estudando. Eita, ele estuda mais do que eu. Eu vou tirar o Ali. Está de brincadeira? O reino não é meu. O reino é de Deus. Vai pregar. E pregue melhor do que eu, cara. Não tem isso como alvo da tua vida também. Senão vai ficar uma coisa. Mas vai melhor. E se ele pregar melhor que eu, não é para você ficar falando, ele bem melhor que o pastor. Não, é humildade. Entendeu, Mateus? Faça melhor, cara. É pro reino. Se é pro reino, eu tenho que botar esses caras. Eu não posso tirar eles, eu tenho que investir neles, pô. Agora, se você tem essa visão, não, gosta mais de. Todo mundo gosta mais dela do que. Deixa, bota a pessoa. Se a pessoa sabe trabalhar, põe ela. Seja você a pessoa que um dia ela vai falar, pô, fulana investiu em mim. Fulana me deu uma oportunidade. Amém ou não? Algumas aplicações para terminar. Algumas aplicações. Primeira aplicação. Sua igreja é falha, mas você também é. Portanto, manere nas críticas, pois você pode estar condenando a si mesmo. Primeira aplicação. A sua igreja é falha, a gente sabe, mas você também é. Naquilo que você condena a sua igreja, você pode estar se condenando. Você quer ver? A igreja não ora, você ora? A igreja não visita, você visita? A igreja não evangeliza, você evangeliza? Cadê? Incentiva a igreja com seu dom. Você evangeliza? Cuidado, que a sua crítica pode estar condenando você mesmo. Faça e impulsione a igreja a fazer. Impulsione, vai impulsionando. Quer orar mais? Acaba o culto, pega quatro irmãs ou irmãos, leva lá para a salinha da criança, não precisa pedir permissão. Vai para a salinha das crianças, vai orar. Poxa, irmão, quero orar com vocês três agora, vamos lá? Vamos lá! Um grupo de oração surgindo. Impulsiona, daqui a pouco alguém entra na sala, epa, está orando, fecha a porta. Opa, quero orar também, e entra, vai fazendo. Cuidado com as críticas, porque a igreja de fato é falha, e ela é alvo de críticas. Segunda aplicação, cuidado também com os elogios que você faz à igreja a si mesmo, pois quanto maior a expectativa, maior a frustração. Gente que fica elogiando a igreja a si mesmo, vai dormir, PIB do parque, meu Deus. Cuidado, está elogiando muito a igreja para si mesma, para si mesmo. Cuidado, a igreja tem falha, a igreja tem defeito. E se não tinha, tem porque tu chegou. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Coloque tudo no seu lugar. Lembre-se, minha igreja é boa, mas é falha. Lembre-se disso. Terceira aplicação. Nossa igreja nunca será a que mais agrada a Deus se você mesmo, não se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você será testado na sua própria igreja local. Você verá hipocrisia na sua própria igreja local. É aqui que você será testado. É aqui que você verá hipocrisia. É aqui que você vai ver implicância. É aqui. Assim como a gente sabe dos defeitos da nossa família, é lógico que da nossa igreja a gente vai saber. Não é da outra, é daqui. E aí o que você vai fazer? Se eu não me revestir de profunda compaixão, humildade, bondade, mansidão, a nossa igreja não vai agradar a Deus. Se cada um pegar essa palavra para si e voltar mais compassivo, mais paciente, vai ficar melhor que a igreja de Atos 6. Atos 6. Que Deus levante crentes que tenham a paz como juiz. Que Deus levante crentes que tenham a paz como juiz. A igreja precisa de pacificador. Não vamos nos estressar com isso, não vamos criar caos com isso. Como faremos para estabelecer a paz? Essa é a pergunta. Dá para estabelecer a paz? Não é um grande problema? Dá para estabelecer? Vamos pela paz. Amém? Fique de pé, curve sua cabeça. Esse sermão pode publicar, tá? Foi pra gente, mas vai servir para outras pessoas também.
Senhor Deus, abençoe sua igreja, seja conosco, que não falte amor, graça, paciência, misericórdia entre nós, Senhor, muita humildade. Perdoa os nossos pecados, nós não somos perfeitos, a gente falha, todos nós aqui sabemos disso, Senhor, mas pedimos que o Teu Espírito nos coloque cada vez mais um caráter cristão, Senhor, para que a sua igreja avance, melhore, para que a sua igreja, Senhor, tenha uma boa fama diante dos homens, mas principalmente diante de Ti, Pai. A sua opinião é que nos importa, Senhor. Então nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém.